Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Tua Saúde. Eu sou Fábia Richter, sou enfermeira e aqui nós falamos sobre ter saúde. Porque ter saúde, primeiro, é uma decisão de cada pessoa de optar por encontrar aquilo que lhe faz bem, aquilo que vai lhe dar qualidade de vida, mas que sim vai trazer saúde e não adoecimento. Muitas vezes nós temos coisas que nos fazem bem, como o sol, né, Márcia? Mas que não devem ser explorados na medida como a gente quer. Muitos gostam de beber, muitos gostam de fumar, mas não dá para ser só como a gente quer. Mas a gente tem que querer, sim, fazer aquilo que nos faz bem e faz bem para a nossa saúde. Sempre preferindo aquilo que vai evitar as doenças. Nós aqui falamos de doença, mas querendo que tu aprenda sobre essa doença para que tu não adoeça. Sejam bem-vindos ao Tua Saúde que vai falar sobre osteoporose, agora neste horário novo, das 13 às 14 horas. Tua Saúde chegando aí nesse período depois do almoço, ou então quem atrasou um pouquinho o almoço. Muito obrigado por nos acompanhar e eu quero te pedir que nos acompanhe também pelo YouTube ou pelo Facebook, youtube.com.br/acusticfm ou facebook.com/acusticfm, para que vocês possam nos ver em vídeo. Também nós estamos ao vivo no Sul TV, canal 42, e vocês podem estar acompanhando. Everson, nós estamos ao vivo. Tua Saúde evoluiu, tanto que tem reprise amanhã de manhã, das 7 às 8 da noite. E amanhã é às 7. Desculpa, perdão. Bom dia para quem está nos ouvindo no domingo, às 7 da manhã, das 7 da manhã às 8 da manhã. Nós queremos ouvir a tua mensagem, deixa teu recadinho no Facebook ou ainda pelo WhatsApp da Acústica FM no 51986369700. Tem um aplicativo da Acústica FM onde tu pode baixar e curtir em qualquer parte do mundo. Nas redes sociais, segue @acústicafm e @Fábia Richter. Nós estamos sempre falando sobre saúde e falando um pouquinho sobre a enfermagem, que é uma profissão importante e que todo mundo sabe que eu sou enfermeira e realmente acredito que é a enfermagem que cuida do SUS desse país. O Tua Saúde é um oferecimento de Requinte. Cortinas e persianas é na Requinte, variedades de modelos, tecidos, acabamentos para decorar e manter o teu ambiente protegido. Siga o Instagram @requinte.persianas e fique por dentro de todas as novidades. A imagem da sua empresa é crucial. A identidade visual é responsável por transmitir a mensagem certa ao seu público. Agência 97K. O seu resultado pode ser muito melhor. Vai para a balada? Vai de garupa. Vai para o bar curtir o futebol? Vai de garupa. Vai curtir o happy hour? Vai de garupa. Baixe já o aplicativo e vai de garupa. Produtos naturais e saudáveis, importados e artesanais, cerveja sem glúten, vinhos chilenos e muito mais você encontra na Pata Negra Empório Gourmet. Rua Manuel da Silva Pacheco, 676, contato 99998-562312. Cortinas e persianas é na Requinte, não esqueça, variedade de todos os modelos, tecidos, acabamentos, para decorar e manter o ambiente protegido. Então, queridos, hoje o assunto é osteoporose, nós estamos esperando o doutor Sandro, que ainda não chegou, mas eu fico muito feliz, porque eu vou ter um tempinho para apresentar para quem agora é o nosso público da tarde, que não nos acompanhava na sexta-feira, às 19 horas, né? Vai estar conhecendo aqui o Everson Dumer, que é teólogo, professor e que fala muito aqui no Tua Saúde. Da minha ausência, ele sempre acaba sendo o colaborador, o co-apresentador, junto com a Márcia Barbosa, da Vitale, e a gente aí faz uma mescla de tudo aquilo que nós entendemos que é saúde, porque a saúde é o nosso corpo e a nossa mente, é aquilo que sentimos, que pensamos, assim como aquilo que comemos e que vivenciamos no nosso biológico.
Então, nós temos aqui hoje a participação da Márcia e do Everson. Eu convidei os dois para virem, para que vocês possam conhecer também um pouquinho deles, porque como o programa é no sábado, a gente não está livre de precisar aí usar, né, literalmente usar, várias vezes, assim, eu ligo para eles e gente, estou atrasada, eu preciso de ajuda. Então, apresento para vocês os nossos âncoras two aqui, Everson e Márcia. Não sei quem que... O Everson, Márcia, vamos dar uma chance para ele, porque ele estava de aniversário domingo passado. Parabéns, Everson. Muito obrigado. Boa tarde aos ouvintes do Tua Saúde. E acredito que temos um novo público, né? Porque tínhamos um público na sexta-noite, temos outro público agora, nos sábados à tarde, no domingo pela manhã. E vai ser muito importante, muito bom também. Boa tarde, Fábia. Boa tarde, Márcia. É importante esse trio. Já nos últimos anos fez grandes coisas aqui nesse programa, né? Ouvimos muitas pessoas, trouxemos muita informação, chegamos em muitos lares. Acredito que muitas pessoas mudaram os seus hábitos ouvindo Tua Saúde. E é importante dizer, sim, que saúde é algo integral, né? Não dá pra gente, a Fábia já disse isso, não dá pra gente olhar só para o corpo, mas uma boa saúde requer realmente uma mente, um espírito também, né? E aí eu vou puxar um pouquinho a brasa pro meu assado, né? Essa saúde integral que olha também para uma espiritualidade sadia, né? A ideia da gente saber que nós estamos ligados a algo maior e sobrenatural a nós mesmos enquanto humanos, de fato faz com que a gente se cure muitas vezes de muitas coisas, né? Então, que coisa boa, Fábio, é a gente poder falar de uma saúde que é uma saúde integral. Por isso, fico bem feliz e vou deixar também com que a Márcia fale, né? Senão falo só eu aqui, né? Muito bem. Oi, Márcia, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer, Fábio, estar aqui. Agora que o nosso entrevistado chegou, eu não vou me alongar para a gente iniciar logo. Aproveitar bem ele. É isso aí. Não, Márcia, mas eu preciso que tu diga, assim, o quanto... a gente passou 3 anos no Tua Saúde, né? E foi muito importante poder contar com a participação de vocês. Vocês são pessoas diferentes, então acho que a gente tem uma complementação, né? Com o programa, com olhares diferentes, né? É muito bacana poder contar com vocês e quero dizer a todo mundo que já conhece o Tua Saúde da sexta-feira ou que está conhecendo o Tua Saúde agora no sábado, eventualmente nós vamos nos encontrar os 3 ou 2 ou pelo menos um de nós vai estar aqui. Eu vou estar sempre à frente, a gente sempre cuidando da pauta, mas com 2 grandes colaborações que são o Everson e a Márcia. Muito obrigada, assim, por poder contar com vocês. Eu realmente quero muito bem, amo de fato vocês. E ter essa parceria, assim, faz bem para todo mundo e vocês vão perceber isso para quem está nos conhecendo agora. O Tua Saúde é feito por muitas mãos e eu sou feliz por isso. Que venha 2024. Ai, a gente está feroz, né? E começamos bem, Sandro, agradecendo demais a tua presença aqui, uma alegria poder te ver, porque a gente só se fala, né? Resolvendo os problemas aí. Preciso, assim, formalmente dizer que o Dr. Sandro é um grande parceiro, de décadas aí. O Sandro tem uma coisa massa, a medicina tende muitas vezes a ser muito mercantil, né? E o Sandro faz medicina por amor. Eu acho isso muito massa. Eu acho que essa é a tua grande qualidade. Tu fica feliz quando tu cura. Costumo dizer que é um artista vendo a sua obra, porque ele é traumato, né? E fico feliz de poder te ver e poder te entrevistar e cumprindo aí uma demanda, né, Roberto, de uma ouvinte nossa que nos pediu sobre osteoporose porque ela tem dor e ela queria saber se ela ia ter que conviver com essa doença sempre. Então começa dando um oi e a gente já vai se grudar bem louco porque tem muita pergunta para fazer. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Rádio Acústica, aos colegas de bancada aqui. Queria agradecer, em primeiro lugar, muito o convite, tá? Para quem me conhece sabe que eu não sou adepto às mídias e conversas, mas não poderia deixar de faltar hoje aqui e falar sobre um assunto tão importante, tão em voga hoje no nosso dia a dia, que é falar sobre a osteoporose, que vem a andar junto com o envelhecimento da nossa população, que é
uma parte positiva, né? O Brasil tem vivido algumas décadas a mais. Em contrapartida, vem algumas problemas associados, que um deles é a da osteoporose. Né? Nós dizemos muito aqui, né, doutor, nós vamos envelhecer, mas vamos envelhecer como? Tem que ser com qualidade, né? Com toda certeza. Então, eu quero começar pelo início. Como que o osso se forma? Porque isso vai fazer diferença para que as pessoas entendam o que acontece na osteoporose, né? Assim, eu vou tentar explicar da maneira mais leiga possível. Isso, mais simples. A estrutura óssea, ela é formada basicamente por 3 elementos vivos, né? Que são os osteoblastos, que são células que formam matriz óssea. O que é a matriz óssea? Formam um material que vai se depositar, vai virar osso. É a base. É uma base, é rica em colágeno. Tá aí os colágenos em voga de novo. Esse colágeno, ele vai ser amadurecido por vários processos biológicos em osso, em material rico em cálcio, rico em fosfato, que tecnicamente chama de hidroxiapatita. A hidroxiapatita, para quem não conhece, na natureza é o gesso. Uhum. Então, basicamente, a parte mineral do osso é formada por cálcio, fosfato, na forma de hidroxiapatita, e comandado por vários fatores metabólicos que depois fazem uma reabsorção desse cálcio para se formar um novo material. Então, é uma constante homeostase do organismo, onde ele cria, amadurece, ele vai envelhecendo de certa forma e é reabsorvido. É um dos poucos tecidos do corpo humano que ele se regenera continuadamente. Esse é um dos motivos pelos quais a gente consegue ter consolidações de fraturas. É por esse mecanismo de formação do tecido ósseo. Dito isso, quando esse equilíbrio ocorre constantemente, a pessoa está dentro do normal. Ela tem uma qualidade óssea, um tônus ósseo, uma elasticidade óssea boa, mas algumas patologias, algumas alterações desse equilíbrio do metabolismo, elas fazem desenvolver algumas doenças. Dentre elas, a osteoporose, né? Deficiências na infância promovem alterações do crescimento ósseo, que são os raquitismos. Deficiências nessa fase adulta fazem o raquitismo do adulto, que é a osteomalácia. E, por fim, a osteoporose. Elas têm características diferentes, mas sinais e sintomas muito parecidos. Na osteoporose, o osso é normal, porém ele é mais frágil, ele é mais reabsorvido do que ele é formado. Então, essa é onde rompe a cadeia de homeostase na formação óssea. Na osteomalácia, que é a doença da fragilidade óssea mais do jovem, ela tem essa matriz, o osso é formado, mas por algumas alterações, principalmente nutricionais, ele não tem cálcio nem fosfato o suficiente para estimular essa formação da hidroxiapatita dentro da matriz óssea. Tem vários fatores que são associados a essa homeostase, né? Que é onde entra a ingesta, que é o consumo de cálcio, de fósforo e outras vitaminas, onde entra a famosa vitamina D, que nós não temos ela na ingesta alimentar, mas nós temos ela já pré-fabricada na gordura do corpo, e é onde entra a sua síntese, né? Ela é sintetizada, é pré-sintetizada no corpo através do sol, que transforma essa vitamina D que já está no sistema, na gordura do subcutâneo, e vai ser transformada em outros órgãos do corpo, em as formas ativas, as quais a gente precisa delas nessa cadeia de formação óssea.
Acho que resumidamente é isso, sim. Não quero me tornar chato em... Não, mas tu falou várias coisas, assim, e que nós vamos ter que desdobrar aqui. Vamos falar do cálcio primeiro, né? Que é o mais comum. Dá uma zebrinha no cálcio, que às vezes ele se deposita em algum lugar que não deveria ir para o lugar certo e acaba parando nas carótidas, parando nos rins, parando lá na vesícula, enfim. Como fazer para esse cálcio parar no lugar certo? Assim, como tudo no organismo, precisa ter uma certa limitação, certo? A formação óssea, ela tem toda essa dependência dos cálcios, dos íons cálcio e dos íons fosfato, mas a mãe natureza, ela aceita muito pouco instabilidade nesse sistema. Então, basicamente, através de sistemas hormonais, o cálcio geralmente ele é regulado. Ele se mantém em homeostase, assim, ele se mantém nos níveis habituais. Homeostase, pessoal, é equilíbrio. Equilíbrio, sim. Eu preciso dizer que o Dr. Sandro é professor, né? Ele é professor da residência de traumato da Universidade Federal de Rio Grande. Então, ele nos deu uma aula aqui, né? Então, a gente tenta manter, assim, esse equilíbrio. E a grande maioria, principalmente de cálcio, ela vem da alimentação. Só que o cálcio é assim. O cálcio, praticamente todo, ele é não absorvido. Menos de 10% do cálcio ingerido ele é absorvido. Mais ou menos ele é excretado 90% no intestino e mais ou menos uns 9% no organismo, do total ingerido é excretado através do rim. Faz xixi e cocô. Ele fora. Bota fora. Então, assim, não adianta ter aquela avidez por ingesta de cálcio, porque o próprio organismo ele já vai regular. A gente não precisa de tudo isso. Então, eles se liberam. Quando é absorvido isso daí, a tendência natural é que ele vá para o tecido de depósito. O organismo é muito inteligente. Então, o tecido de depósito é o osso. Então, o organismo pega, leva na corrente sanguínea, através da ação de alguns hormônios, tipo paratormônio, da própria vitamina D, eles são liberados pro tecido ósseo, que é o depósito de cálcio do organismo. Quando algum outro tecido precisa dessa demanda de cálcio, o organismo avisa, olha, eu preciso que tirem osso do corpo para mandar para o sistema sanguíneo que a gente está precisando para regular outros sistemas. E assim, isso vai repetidamente. Quando essa demanda está alterada, ele começa a procurar outros órgãos, ele começa a se depositar em tecidos onde tem receptores de cálcio também, como dentro das artérias, né? Dentro de tecidos moles, fazendo calcificação de algumas fibras, porque onde tem colágeno, ele acaba tendo receptor por cálcio e pode fazer calcificação. Essa é uma das origens da arteriosclerose, né? Ela é um depósito anormal de cálcio, mas é numa célula onde tem colágeno. Bom, essa relação dos hormônios linka diretamente às mulheres, né? Linka. Na vida real, Sandro, como é que é isso? Assim, realmente aparecem mais mulheres para consulta? Como é que é isso? Na vida real, assim, a osteoporose é basicamente uma doença do sexo feminino. Tá? Ela aparece mais comumente, que é a osteoporose primária, mais comumente em mulheres pós-menopáusicas, aonde a atividade ovariana ela diminui, ela praticamente cessa, e o ovário produz um hormônio chamado estrogênio, que também é um dos hormônios envolvidos na manutenção do cálcio dentro do osso. Então, sem esse estímulo, aumenta a reabsorção do cálcio pelo osso e a liberação desse osso, né? Então, como a mulher ela tem uma fase de menopausa, perimenopáusica aos 40 anos, em média, o climatério leva mais ou menos 10 anos para mais, 10 anos para menos, que é onde ocorrem todas as alterações, e modifica pela genética de cada uma, né? Isso não é uma matemática exata. E aí começam-se as primeiras alterações.
Os homens, eles começam a perder hormônios mais tarde, né? A ponto de um homem, ele começa após os 60, 70 anos a apresentar osteoporose, sinais de osteoporose, por causa da diminuição dos hormônios, tanto do estrogênio, né, dos hormônios estrogênio, quanto da testosterona também. Então, mas basicamente é uma doença da mulher em função da perda ovariana, né? E as fraturas são mais comuns nas mulheres? As fraturas são bem mais comuns nas mulheres, né? Por que isso? O que acontece? A osteoporose, ela tem osso normal, só que o osso ele vai ficando mais frágil, porque ele é muito mais reabsorvido do que formado. Porque tá faltando estímulo. Como se ele fosse evoluindo. Como se ele fosse evoluindo. De uma forma que ele não tem alteração do tecido, ele não é um tecido doente, mas ele tem uma diminuição da sua espessura, da sua capacidade de resistência, vamos dizer assim, né? Ele se torna mais frágil, ele tem uma capacidade de reabsorção mais rápida do que uma capacidade de formação, em função da falta de estímulo de hormônio. É quase que, assim, bem chulamente comparando a um carro, assim, ele precisa de gasolina para poder andar. Se tu não oferta gasolina, ele vai acabar parando, né? Então, assim, a gente precisa ter o estímulo dos hormônios, da vitamina D, que também é um hormônio, do parato-hormônio, que é outro hormônio envolvido nisso, do estrogênio, para conseguir fazer toda essa cadeia funcionar. Uhum. Então, na osteoporose, e ela passa por alguns estágios, né? A gente tem o osso normal, tem o osso osteopênico, que ele tem uma massa mineral menor, até chegar na osteoporose e na osteoporose grave. São 4 estágios. E como é que a gente, quais são os exames que a gente pode identificar em qual fase que está, a frequência e a partir de que idade a gente tem que começar a fazer? Assim, ó, o que a sociedade orienta é que, assim, ó, pós-menopáusica ou pelo menos na idade perimenopausa, se faça um exame chamado densitometria mineral óssea, que é o que a gente tem à disposição aqui no país. Tem alguns outros exames que são feitos fora, mas são de alto custo e não é da nossa rotina, tá? E a densitometria, ela é um exame de quê? Ela é um exame que te compara a uma série populacional considerada normal para aquela faixa etária e considerada normal para um esqueleto normal, maduro, jovem. Uhum. Né? Então a gente tem esses 2 scores e aí ela te calcula aonde a tua massa mineral, aonde os teus resultados se enquadram dentro dessa escala, né? E aí tu tem uma coisa chamada desvio padrão, que é o quanto do normal para cima e para baixo é aceitável, né? Em termos matemáticos. Abaixo dessa linha, tu tem ou a osteopenia ou a osteoporose e acima disso a normalidade óssea, né? Basicamente, o exame que hoje a gente tem acesso é a densitometria. Temos outros exames subsidiários também, que a gente tem que descartar outras causas, né? Que são exames sanguíneos, que a gente precisa descartar alterações de outras partes, né? Tipo paratireoide. Nós temos que descartar a insuficiência de vitamina D, a insuficiência de cálcio, de dieta, a insuficiência sanguínea, Sim, o que está causando. O que está causando ela é multimodal, assim, a gente não tem uma única coisa que diga o que é o grande causador daquela alteração. Sim, né? além de fazer o diagnóstico, tem que descobrir a causa para tratar aquilo ali. Exato. Tá. E é Segue, Márcia. Nós temos que fazer uma pausa em 4 minutos. Tá, não, então, bom, como é que a gente pode, foi detectado, eu estou em estágio inicial de osteoporose, Tá. Vamos fazer o tratamento, tá? E além do tratamento, seja ele por via oral, tem uma série de coisas que também, somados ao tratamento, vamos dizer, por via oral, pode melhorar a condição do paciente. Eu queria que você comentasse alguma coisa sobre isso aí. Tem. Assim, o tratamento da osteoporose, ele começa na dieta, né? Antes de a gente pensar em medicações, a gente começa na dieta. Tem que ser uma dieta mais rica em fontes de cálcio. A gente precisa estimular a atividade física, né? Por quê? O osso,
além dessa intrincada cadeia de formação e de absorção óssea, ele precisa de estímulo de pressão. Ou seja, o osso que é estimulado, ele tende a produzir mais resistência do que um osso não estimulado. O que é isso? É fazer exercício. O sedentarismo tu te deixa sem pressões nos ossos, existem estímulos elétricos que deixam de acontecer e deixam do osso ficar numa capacidade de resistência maior. E isso é comprovado, que se tu começar atividade física, principalmente em mulher perimenopáusica, a chance dela desenvolver osteoporose é menor do que na mulher que está desenvolvendo osteoporose e é sedentária. Isso tem um estudo que são duas curvas muito distintas, assim, né? E isso até agora são coisas que a gente faz no dia a dia sem custo nenhum, né? Porque é custo zero, ela só depende dela. Da decisão da pessoa. Precisa também dessa ingesta de alimentos ricos e de estimular também a síntese da vitamina D, a endógena, né? Que é essa vitamina que está inativa no subcutâneo, que através da exposição solar a gente consegue fazer com que ela se torne mais ativa. A nossa região aqui é uma região de muita exposição solar, né? A gente está no Brasil, que é um país tropical. Mas o Rio Grande do Sul... O Rio Grande do Sul tem um clima... o Brasil é um país continental, né? E a gente está num clima subtropical, é um clima já não tão quente como na parte mais norte do país. E a gente precisa de uma coisa muito importante, é saber que parte do sol pegar, que horário que é o certo, porque a vitamina D, ela depende dos raios ultravioleta. E os raios ultravioletas, eles estão disponíveis do nascer do sol até as 9 da manhã. E após isso, eles começam a ser misturados com os raios ultravioletas, os raios infravermelhos, desculpa, que são os grandes danosos da pele hoje em dia. E após as 16 horas, após as 4 da tarde, eles voltam a ficar isolados como raios ultravioletas. Então são as 2 horas do dia que são aconselhados a pessoa ficar exposta ao sol para ter estímulo de vitamina D. Essa exposição ao sol não precisa ficar horas assim. A gente prima que em torno de 15 a 20 minutos com uma boa parte do corpo exposta ao sol já é suficiente para ter estímulo da formação endógena da vitamina D, a qual nem sempre é suficiente para suprir toda a demanda. Nós vamos voltar falando de vitamina D, né, Márcia? Esse assunto é importante. Olha só, eu quero te convidar para compartilhar, nós vamos fazer uma pausa. Compartilha, chama as pessoas. Nós vamos falar aqui, teve outras perguntas quando o pessoal descobriu que o Dr. Sandro vinha. Eu preciso que tu fale sobre túnel do carpo, tem uma pessoa esperando para falar disso. E nós estamos aqui falando sobre osteoporose. Eu, Everson e Márcia estamos conversando com o Dr. Sandro Dias, traumatologista, professor da residência de traumatologia da Universidade Federal de Rio Grande, a um oferecimento de requinte, cortinas e persianas, agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. Pata Negra, Empório Gourmet, coma bem para viver melhor. Bom, nós estávamos aqui falando sobre osteoporose e tivemos, Roberto, qual é o nome da senhora? Dona Hilda? Hilda. A Dona Hilda foi quem nos fez a pergunta semana passada e a pergunta dela é, tem osteoporose, eu vou ter que tomar remédio sempre? A pergunta acho que pode ser melhorada. Sandra, as pessoas podem melhorar da osteoporose ou isso vai ser uma coisa que vai acompanhar a pessoa para o resto da vida? Assim, é uma pergunta bem complicada de responder, porque como a gente tinha conversado no bloco anterior, é multifatorial a causa da osteoporose. Ela já está usando remédio, ela provavelmente, não sei a idade dela, mas ela deve ser uma paciente que fez a osteoporose pós-menopáusica, né? Ela perdeu uma fase do tratamento, que é na reposição dos hormônios na fase perimenopáusica, e ela deve estar fazendo a reposição com alguma das medicações, que a gente também não sabe qual, que tem uma gama de medicações usadas na osteoporose.
algumas delas, elas precisam de uso contínuo, não são tão eficientes na formação do osso. Outras, elas têm que ser usadas por determinado período, e aí entram duas vertentes de pensamento na medicina, que uma diz que tem que continuar usando sempre, outra vertente diz que tem que dar umas pausas, né? A cada 2 anos de uso, 5 anos de uso, para o organismo tender a normalizar, porque todas essas medicações elas alteram o ciclo natural do osso, né? Tendem umas a diminuir a reabsorção óssea, ou seja, aquela parte de tirar o osso velho do organismo. Outras tendem a estimular uma formação óssea nova, outras tendem são só um hormônio que te induzem também na formação. A classe mais comum das medicações hoje são os bifosfonados. E o que eles fazem? Eles diminuem a reabsorção óssea, ou seja, eles diminuem a quantidade de osso que é retirada do corpo, mas ela transforma isso num osso velho. E aí, um dos grandes senãos do tratamento contínuo, do tratamento intercalado, é que podem ocorrer as fraturas decorrentes do próprio tratamento. O osso ele fica com uma matéria inorgânica muito densa, com muito pouca parte orgânica formada. E ele acaba também sendo suscetível a fraturas, por excesso de minerais dentro do osso. Fica muito duro? O osso fica duro, ele perde a capacidade de elasticidade. Tu falou isso no início, eu anotei, porque eu gostaria de falar mais sobre isso, porque o osso, ele tem que ter, tu falou em tônus e elasticidade. Isso. Então o osso ainda, ele tem que ser molinho. Ele tem, o osso ele é duro, ele é resistente, mas ele é elástico. A gente tem um coeficiente de deformidade, de elasticidade óssea no osso, que é inerente do ser vivo. Quando essa elasticidade é maior, esse coeficiente de elasticidade é menor do que, por exemplo, um trauma nele, aí é que ocorre a fratura. Mas ele tem um grau de mobilidade, um grau de... Como é que eu vou dizer assim? Ele tem um grau de... ele consegue absorver um impacto e fazer uma mobilidade não muito vista a olho nu, mas ele tem essa capacidade de absorver e de fazer essas deformidades suportar a tensão. Né? E essas são fraturas que aí não são tanto na cabeça do fêmur, são mais no meio do fêmur, né? São. Tem uma patologia que está sendo cada vez mais divulgada, que é a fratura do bifosfonado, que é uma fratura específica que dá nas mulheres em uso do bifosfonado, que é a classe mais comum de medicações, que é em torno de 10 a 20 centímetros abaixo da cabeça do fêmur, do colo do fêmur. E o osso ele começa a fazer o quê? Um endurecimento e um alargamento da cortical óssea, que é aquela parte mais dura. Rica em mineral e em pouca celularidade, pouca parte biológica. E aí isso promove também a fratura. Tá, mas a densitometria óssea, ela consegue identificar quando está muito... Não, consegue. ela não consegue identificar isso, né? Ela consegue ter um parâmetro, porque como ela é baseada em scores, ela não consegue detectar esse alargamento da... Isso aí é um exame que a gente faz basicamente por raio-x. Tá, mas mais tem como fácil. identificar. Tem como identificar. Vamos responder. Eu tenho também... Deixa eu só sintetizar para a Dona Hilda. Já passo para ti, Everson. Dona Hilda, assim, procura cuidar bem da sua dieta. Aliás, esse é um recado para todo mundo que está nos ouvindo. Pode até exagerar algumas vezes em comer errado, mas a maioria do tempo tem que comer bem. E nesse caso específico da osteoporose, tem que ser uma dieta rica em cálcio. Mas isso, o ideal é que seja visto por uma pessoa que possa olhar para a senhora como um ser inteiro e dizer o que a senhora tem que comer de cada coisa. Porque às vezes o cálcio pode ajudar de um lado, mas prejudicar de outro. Se ela, por exemplo, for cardíaca, não sei. Com toda certeza. Estou imaginando, tá? Comer bem. Praticar exercícios, né, doutor? Isso vai fazer muita diferença e vai ajudar bastante.
e acompanhar a sua osteoporose com o médico clínico da sua unidade básica de saúde, que tem condições, não precisa ser o traumato, tem condições de fazer esse acompanhamento, porque aí precisando, ele vai encaminhar para o especialista. Pode ser sim que a senhora pare de tomar, mas pode ser que não, que tenha que seguir tomando. Ficou bom assim, doutor? Isso aí. Então tá. Everson. Eu quero aproveitar, porque o nosso tempo corre aqui, né? Uma E coisa daqui de a louco. pouco uma hora é pouco, né? E eu tenho duas perguntas que me ocorrem. A primeira delas é, todos os ossos são atacados pela osteoporose ou alguns mais especificamente? Porque a gente ouve muito assim falar de fêmur, talvez onde aparecem mais fraturas, né? Mas assim, todos os ossos são atacados ou só alguns mais especificamente? E a segunda pergunta é a questão das medicações. Uma pessoa idosa, eu falo isso pensando aqui especificamente na minha mãe que está em casa escutando com 90 anos de idade. A gente cuida um monte assim para que ela tenha uma alimentação rica em cálcio, né? Em função da idade de organizar a dieta dela. Mas eu já ouvi falar também, por exemplo, de que algumas medicações impedem esse cálcio de chegar lá. Por exemplo, a minha mãe, a gente cuida a alimentação dela, mas ela faz uso diário de omeprazol. Vamos falar nome de remédio, né? Faz uso diário desse remédio. E ouvimos já alguma coisa de que essa medicação ajuda para uma coisa, mas atrapalha a absorção do cálcio que ela ingere. Claro que agora o doutor disse que de tudo aquilo que a gente ingere, 10% permanece, o resto vai embora. Né? Mas esses 10% ainda são afetados pela medicação, ou seja, a medicação atrapalha ainda de absorver 10% também. Como é que a gente cuida disso? Porque a população que a gente tem aí, geralmente na idade onde a osteoporose está bem ativa nas pessoas, elas fazem uso de outras tantas medicações também, né? Sim. Bom, assim, em específico, assim, ao que tu perguntasse do omeprazol, a perda que o omeprazol faz da absorção do cálcio é muito ínfima, assim. Uhum. Não dá para ser considerado. Tem algumas outras medicações, sim, que fazem perder bastante cálcio do osso, uso de alguns hormônios, uso de corticoide, algumas outras doenças também fazem perder bastante, mas assim, alguns anticonvulsivantes também fazem perder cálcio do organismo, mas não uma quantidade suficiente para que a ingesta não compense essa perda, né, por algum meio externo. E geralmente na ingesta tu já tem assim, não precisa. Eu sou meio reticente. O Sandro falando agora, tá? Eu sou meio reticente ao uso exógeno de cálcio, assim, como protetor da osteoporose, porque eu acho que na dieta já tem suficiente. E a ingesta excessiva de cálcio podem dar outros problemas no corpo humano que são mais danosos do que a falta dele, né? Certo. Então, logo que começou, um dos primeiros tratamentos que teve para osteoporose era uma ingestão de cálcio em altas doses. Uhum. Logo em seguida começou a se ver que aumentava a arteriosclerose, aumentou a incidência de cálculos renais, porque o rim tinha que botar muito cálcio para fora, e aquele cálcio acabava ficando retido ali nos cálices renais e acabava precipitando cálculos. Na bexiga também tinham cálculos em decorrência do excesso do uso do cálcio. Então, tudo que é demais acaba aparecendo o dano logo adiante, entendeu? Então, hoje, eu, Sandro, pouco estimulo ao uso do cálcio exógeno e eu estimulo mais na parte alimentar, né? Certo. Não só laticínios, né, que é o clássico da ingesta de cálcio, mas verduras ricas em folhas verdes, né? As folhas mais escuras, as folhas são ricas em cálcio. Dona Hilda, se liga aí. Então, tipo brócolis, couve, espinafre, né? São todas as verduras de cor escura, né? Elas são ricas em cálcio. Alguns peixes também são ricos em cálcio, né? Carnes, mas principalmente os laticínios e as verduras verdes escuras. Sandro, vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da vitamina D.
A vitamina D, ela veio com toda a força aí. Eu conheci realmente no tempo do Covid, mas eu tenho visto 2 grandes especialidades, 3 talvez, mas 2 mais, falar sobre a vitamina D, que são os traumato e os cardiologistas, né? Inclusive, vejo prescrições de cardiologistas com doses bem importantes assim, de vitamina D, justamente para que o cálcio vá para o lugar certo. Como nós não conseguimos nos expor ao sol do jeito certo, suplementar a vitamina D é uma opção que as pessoas deveriam ter de uma forma geral? Eu sei que essa pergunta é dura na queda. Antes, quero te dizer que o teu aluno Diego Selling está mandando um abraço aqui para o professor dele. Manda outro. É o Selling daqui da família Selling de Camaquã? Mas olha, filho do Armando. Seja bem-vindo. Grande figura, grande aluno, grande médico. Viu? Que legal. Um abração, Diego. Vamos te convidar para vir aqui. Vocês vão gostar. A gente já manda depois o contato dele. Assim, ó. A vitamina D, como eu tinha dito lá no início, ela é um dos precursores da cadeia de formação do osso, que estimulam esse material amorfo, essa matriz óssea, a receber cálcio, a se tornar osso efetivamente. Ela é fundamental durante todo o período, tanto que suplementar vitamina D faz parte do tratamento, né? O tratamento é multimodal, não é uma medicação, não é só um ato que vai tratar a osteoporose, são várias coisas juntos que no somatório acabam tratando a osteoporose. A vitamina D, eu sou um adepto do uso da vitamina D para complementar quando as doses são muito baixas no corpo. E isso é uma das coisas que a gente tinha comentado antes, que a gente tem que dosar no paciente que tu vai começar a tratar a osteoporose. Existem níveis aceitáveis e existem níveis que são muito baixos de vitamina D, que eles precisam ser compensados no corpo. O Everson, a mãe dele estava com quanto, Everson? De vitamina D, chegou a 9. Isso é extremamente baixo. A gente diz que níveis de 20 miligramas para baixo são extremamente baixos. De 20 a 40 são baixos e aceitáveis, né? 40 é uma dose ideal. Acima de 40, alguns defendem até a 100, mas tem vários estudos que mostram que acima de 40 de vitamina D no sangue circulante começam a também dar alterações por excesso da vitamina D. Tem algumas outras complicações que também o excesso da vitamina causam no corpo. Então, como sempre, equilíbrio, né? A gente tem que manter o ideal, assim, para a população entender, 40 nanogramas de vitamina D circulante. Essa é a dose média ideal. E para isso, às vezes, só a alimentação, a exposição ao sol não é suficiente. Não é suficiente. Aí a gente tem que... se baseia pela referência do laboratório, né? Isso. Que é a média da população. Que Sim, é uma média. É uma média. Mas não quer dizer que está correto. É a média. Exato. O ideal é que esteja um pouco mais acima daquilo que está ali. Muito bem. Olha só, faltam 8 minutos e eu preciso que tu fale um pouquinho sobre síndrome do túnel do carpo. E quero dizer que nós vamos ter que... E a osteoporose? Tem mais uma semana ainda para falar de osteoporose. Por isso que eu ia dizer, tu vai ter que voltar de novo, né? Porque eu não posso encerrar, porque tem uma pessoa que está grudada ao ouvido, esperando o túnel do carpo. O túnel do carpo é uma alteração do corpo humano, também muito habitual nas mulheres pós-menopáusicas ou perimenopáusicas que tenham muita atividade braçal. A gente tem uma membrana na palma da mão que reveste algumas estruturas, alguns tendões que passam para os dedos e uma única estrutura nervosa, que é o nervo mediano. Nessa idade perimenopáusica, creia-se que seja por alteração do colágeno também, essa membrana ela começa a ficar espessada. Ela vai ficando espessada e vai diminuindo esse tamanho por onde passam essas estruturas. Diminuindo esse tamanho, a estrutura mais sensível que passa ali é o nervo mediano. Então ela começa a ficar esmagada por essa membrana.
E aí essa entidade se chama síndrome do túnel do carpo, que é uma síndrome, ela é mais de uma coisa associada. Ela começa a dar formigamento nas mãos, dor, perda de força, né? E ela vai se agravando conforme a gravidade, a espessura dessa membrana vai ocorrendo. Geralmente acaba, quando a gente não consegue controlar essa reação inflamatória toda com tratamento conservador, a gente tem que acabar optando pela cirurgia, que é retirar essa membrana da palma da mão para poder libertar essas estruturas que estão lá dentro e o nervo não ficar tão apertado e continuar a fazer a função dele no corpo. Como ele vai ficando apertadinho ali naquele túnel, né? Isso. Ele vai deixando o dedo em gatilho. Não vai. Não. Explica então, Assim, eu não sei. O túnel do carpo ele faz a inervação sensitiva e motora dos 4 dedos radiais, do dedo anelar, do médio, do indicador e do polegar. E não faz do dedo mínimo, porque ele vem através do ulnar, que é um outro nervo. Então ele te deixa sem sensibilidade mesmo. Tu fica com a mão adormecida, como se tivesse sido anestesiada. Né? Tá, mas às vezes o dedo... Não, é outra coisa. É outra coisa. Aquilo é o dedo em gatilho. O gatilho é uma doença das fáscias dos tendões. É uma outra doença que dá na mão, mas não é o túnel do carpo. O túnel do carpo é basicamente uma doença sensitiva, né? Tu não consegue pegar um copo, tu não consegue fazer força para... O problema não é a síndrome do túnel do carpo. O paciente ele acorda muito, assim, ele relata, quase que 100% eles relatam que tem que acordar de madrugada porque a mão está formigando de uma maneira assim incontrolável, assim, e muito ruim. Então elas acabam acordando, sentando na cama, sacudindo as mãos, sacudindo os dedos para voltar a ter a sensibilidade da mão e poderem não ficar mais dormente. Por que acontece isso de noite? Porque de noite a gente não está em posição em pé, a gente está deitado. Então a circulação ela fica mais parelha dos pés à cabeça. Então vai mais circulação para as mãos, ou seja, e esse nervinho coitado que ele já está apertado, ele ainda tem que dividir com mais sangue aquele aperto que ele tem. Então ele sofre mais aperto ainda. E aí então exacerbam os sintomas. Muito bem. Everson, eu fiquei sem bateria, me ajuda aí dizendo quem tá no Facebook? Quem está no Facebook aqui, rapidamente. Tem várias pessoas, manda um abraço pessoas, mas quem está aqui falando conosco nesse momento, a Helena Hamster, lá de Porto Alegre. Falando de vitamina D, eu vi. Isto. A Neiva Caldeira está falando conosco. Leia Miller Sefeld, lá de Cristal. Márcia Silveira. Eu acho que eu não consigo abrir mais aqui, Fábia, também. Tem alguém aí, Roberto? Pra gente mandar... A Maribel Lindman Corvelo. Isso. Manda aí, boa tarde, Fábia. Grande doutor Sandro. A Maribel também disse que já fez a cirurgia do túnel do carpo em 2010 com o doutor Sandro e está muito bem. Isso. Então... José Constantino, também vi que estava aí. Eu não consigo... o Constantino, exatamente. Isso. Bom, temos 3 minutos, então, para nós fazermos o fechamento da osteoporose. O que nós temos, assim, que lembrar, né? Que mesmo sendo uma doença mais comum nas mulheres, os homens também podem ter, né, osteoporose. E que aquilo que nós repetimos no programa o tempo todo tem que ser, assim, amarrado, né? Comer bem, praticar exercício físico e sempre cuidar como que tu tá usando os teus medicamentos. Fala aí, Sandro, vamos fazer uma marra. Assim, ó. Então, como eu tinha dito antes, a osteoporose ela é de tratamento multimodal, assim. A gente precisa ter várias mudanças do estilo de vida para poder ajudar também no tratamento, desde a alimentação, desde o exercício físico, desde tomar sol, que também entra na cadeia da produção do osso, evitar lugares com risco de queda, com risco de fratura, em casa se colocar barras para o pessoal mais idoso para caminhar, tirar tapetes, né? São todas medidas que a gente usa na prevenção da osteoporose e da
maior doença da osteoporose, que é a fratura, né? Só fazendo um adendo aqui, que a osteoporose, quando ela chega na fase mais severa dela, que começam a ocorrer as fraturas, principalmente as fraturas do fêmur, elas tendem, por vários estudos, a dizer que assim, ó, se encurta a vida do ser humano, né? Chegam estudos a mostrar que a mortalidade pós-fratura osteoporótica no idoso aumenta 90% em um ano. Porque consolidar é mais difícil, né? Não, porque assim, ó, porque o teu metabolismo todo já está tão alterado que a fratura já está mostrando que é um sinal de gravidade muito grande. Sim. Então, que a tua estimativa de vida, que poderia ser maior, até se tu tivesse vindo tratando e tudo, ela acaba se encurtando. Então, chega a estudos a 90% de mortalidade em um ano, que é arrepiante até. Bom, e é importante que a pessoa saiba que a sua grande referência é o médico lá do posto de saúde, o médico clínico geral, generalista, que vai cuidar da pessoa como um todo, os seus diferentes sintomas, sinais, todos os seus apetrechos, né, olhados como um todo e direcionando então para as especialidades, como é o caso aqui da traumato-ortopedia. Doutor Sandro, muito obrigado. Nós temos que encerrar agora, são 14 horas. Márcia, Everson, agradecendo a todos que estiveram conosco aqui. Há um oferecimento de requinte, cortinas e persianas é na Requinte, variedade de modelos, tecidos e acabamentos para decorar e manter seu ambiente protegido. Siga o Instagram, @requinte.persianas e fique por dentro das novidades. Agência 97K, Garupa, Pata Negra, Empório Gourmet. Amanhã, das 7 às 8, nós reprisamos esse programa. Para quem está nos ouvindo no domingo de manhã, um bom dia, um excelente domingo, um ótimo final de semana. Sandro, gratidão por estar aqui. Márcia, Everson, Roberto, até semana que vem. Um abração.